Bom, dando continuidade aqui então ao nosso estudo no livro Cartas de uma Morta, nós vamos agora iniciar o capítulo número 11, né, que também é parte das experiências relatadas para nós por Maria, João de Deus. Então vamos a ele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, diz assim para nós. Pareceu-me que eu havia concluído um curso de preparação na vida errática, porque naquele dia fui levada por amorosos e devotados guias a um local maravilhoso pela sua amplitude e beleza. Então, assim, é bacana ela mostrar essas etapas que ela vai vivenciando como espírito nessa fase de aprendizado. Então, inicialmente tem aquele primeiro contato, todos os medos, todos os receios, todas as dores que vão naturalmente aflorando no espírito quando ele sai da matéria e as memórias, as lembranças começam a surgir, principalmente lembranças traumáticas. Então o espírito precisa lidar com aquilo tudo. Há aqueles que lidam com mais facilidade, outros com menos facilidade, aqueles que trabalham menos tempo, aqueles que trabalham mais tempo. Mas então, superada essa fase, vem ali a questão da fase de adaptação. Vocês se lembram daquelas 3 fases, né, que eu sempre trago para vocês. Primeiro o espírito passa por um estado de perturbação, que é aquele momento inicial de ajustes a essa nova realidade. Depois ele passa por a adaptação ao mundo espiritual, já reconhecendo a sua realidade e começando a explorar os seus potenciais. E depois, então, finalmente, ele começa a se desenvolver, a vivenciar o trabalho no mundo espiritual a partir dessa potencialidade. Aqui, então, nós vemos Maria João de Deus, que já apresenta, então, superada a primeira fase de ajuste e depois a segunda fase de adaptação. Agora ela começa, de fato, a avançar cada vez mais agora, explorando o mundo espiritual, ampliando cada vez mais o seu conhecimento. Por isso, então, pareceu que ela havia concluído esse curso de preparação na vida errática. Expressão interessante que ela utiliza. Vida errática nada mais é do que a vida no mundo espiritual. Porque aí, então, ela foi levada por um outro local, que ela descreve como maravilhoso pela sua amplitude e beleza. Tratava-se de uma esfera fluídica, comparando-se às matérias delicadas de sua constituição com os elementos grosseiros característicos da Terra. Então, era uma matéria, uma esfera fluídica tão sutil, se comparado com os grosseiros materiais aqui da nossa Terra. Uma vasta superfície, como um campo divino, tínhamos sob os nossos olhos. A claridade que se espalhava, iluminando-o, era abundante, mas não ofuscava de forma que, sobre as nossas frontes, víamos o zimbório celeste, recamado de estrelas tremeluzindo. Mais me impressionavam, porém, as flores estranhas, de bizarros contornos, que espargiam no ambiente um capitoso aroma. Então, muito bem, ela tentou aqui, dentro do possível, descrever para nós esse ambiente, né? Então, ali, cada um de nós faz ali o seu esforço pessoal para tentar imaginar aquilo que ela descreve nessas poucas linhas. Mas ela continua, o que vale para nós aqui não é o relato, né, a descrição do ambiente, mas qual era a experiência vivida nele. Então vamos em frente. O lúcido mensageiro do Senhor. Parecia que nos achávamos num templo maravilhoso do infinito, sem limites nos portentos de sua grandeza. Elementos de vida penetravam profusamente em nosso ser, enchendo-nos de uma deliciosa sensação de bem-estar agradabilíssimo. Então, o que ela coloca é que, estando naquele local, né, as próprias vibrações do ambiente proporcionavam, então, esse bem-estar. Só que, nesse caso, ele é de uma forma muito mais patente do que aquilo que nós temos hoje. Nós frequentamos ambientes, né, que nós podemos considerar assim, ambientes com características religiosas, paisagísticas, culturais, em que a gente vai se sentir bem naquele local. Mas nós podemos imaginar que esse
nós nos sentimos bem, seria 1/10 ou 1/100 do que é realmente a percepção do espírito quando entra num local como esse. Porque enquanto nós temos ali aquele bem-estar e aquele mal-estar, dependendo do ambiente, do local onde nós estamos, isso provoca em nós um determinado tipo de impressão. Então é exatamente essa comparação que eu quero fazer com vocês. Essa impressão, ela representa muito, mas muito pouco comparado com as impressões claras e patentes que os espíritos sentem. Porque a gente lembra que o corpo físico para nós, ele não é apenas um instrumento de manifestação no mundo material, mas ele traz para nós, né, obstáculos, resistências muito grandes para as nossas percepções, para os nossos sentidos. Tanto é assim que nós utilizamos, a partir do corpo físico, os nossos sentidos básicos. Observem bem como isso nos distancia das percepções do mundo espiritual. Nós temos a visão, audição, tato, paladar e olfato. Esses são os instrumentos que nós utilizamos para interagirmos com o ambiente à nossa volta. Então nós conseguimos nos localizar no ambiente com relação ao que eu estou vendo, o que eu ouço, como eu me comunico, quais são as sensações que eu tenho, quais são os alimentos, né, as substâncias que eu estou ingerindo. Nesse caso, nós falamos então de uma percepção muito mais sutil, que é aquela que popularmente, vulgarmente, é chamada de sexto sentido. Porque os 5 sentidos, né, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e quinto, são ali todos conhecidos. O sexto traz para nós uma percepção extrasensorial. Significa que aquilo que é sensorial faz parte dos sentidos comuns naturais. O extrasensorial entra nesse campo fora da matéria. Só que aí então nós vamos encontrar toda essa diversidade que nós estudamos no que diz respeito às sensibilidades anímicas e sensibilidades mediúnicas. E nós vemos que os médiums ou sensitivos, de um modo geral, e nesse sensitivo a gente vai classificar aqui para o nosso entendimento as questões anímicas e mediúnicas, ok? Então, para esses sensitivos, nós não temos um sensitivo que possa ser classificado como 100% desenvolvido. O que nós temos aqui são sensitivos de 1%, 5%, 10% é um grande sensitivo. Só que esses 10% significa que ele percebe de vez em quando, ele sente de vez em quando, enquanto que os outros 90%, nós podemos até colocar qual seria a porcentagem, por exemplo, de Chico Xavier. É claro que a necessidade de estarmos vinculados ao corpo físico para que nós interajamos com o mundo material, essas restrições que a matéria impõe, elas fazem parte dessas leis naturais para fazer com que nós nos preocupemos mais com o mundo físico do que com o mundo espiritual. Porque vejamos a incoerência. Se, por exemplo, um espírito como Chico Xavier, utilizando o nosso Chico como referência, reencarnou, a reencarnação dele significa que a sua preocupação era com o mundo material, embora ele tivesse compromissos de trazer para nós esclarecimentos sobre o mundo espiritual, mas ele estava encarnado. Portanto, ele tinha ali a sua relação de trabalho, a sua relação social, ele tinha que ter o cuidado com a sua alimentação, com o seu corpo físico, com sua saúde, ele tinha preocupações com a comunidade onde ele se encontrava e também tinha percepções do mundo material. Então, nem mesmo um médium como ele, que trazia essa sensibilidade tão aguçada, chegava no nível de dizer 100%, porque o 100%, o espírito simplesmente não sabia diferenciar uma coisa da outra. Então, essa sensibilidade, ela é muito limitada para nós. Por isso que a gente fala, né? Nossa, eu conheço um médium maravilhoso do meu centro. 10% para ele de sensibilidade. Não tenhamos essa pretensão que ele tem completa percepção do que acontece no mundo espiritual. O que ele tem ali são pequenos fragmentos, pequenos flashes
que ele vai revelando a partir dessa sensibilidade, mas está muito longe dele viver claramente essa realidade, porque para isso ele precisaria desencarnar. Não pensemos que estando encarnado, né, pois é, exatamente, Elcio. Então, assim, ele tem aquelas percepções, tal, né, que ele vê uma coisa aqui, outra ali, alguma coisa que é mais contínua, mas o fato dele estar caminhando na rua e ver um espírito do lado dele, não significa que o mundo espiritual inteiro se abriu. Significa que ele viu um espírito. Quando ele sente, né, ele fala assim, nossa, eu estou nesse ambiente, eu estou sentindo alguma coisa. O fato de sentir aquilo naquele ambiente não quer dizer que ele seja capaz de sentir o mundo espiritual como um todo. É por isso que eu mostro para vocês o quão distante nós estamos de termos uma percepção completa, plena do mundo espiritual. Então, qualquer porcentagem que nós tenhamos é uma porcentagem muito pequena, muitas até insignificantes. Né? Então, por isso que eu queria colocar para vocês essa ideia do fato dela estar naquele local e perceber essa sensação deliciosa. Exatamente porque ela, como desencarnada, tinha essa percepção, tinha essa facilidade de absorver essas emanações fluídicas daquele local. Mas vamos lá. Verdadeira multidão de almas ali se conservava, quando, numa grandiosa elevação da substância que constituía a superfície desse orbe, como se fora um cômodo de névoas opalinas, materializou-se um dos mais lúcidos mensageiros do Senhor, que já me foi dado ouvir na existência do além-túmulo. Uma túnica delicada e leve, à maneira romana, caía-lhe dos ombros, mas o que sobremaneira nos encantava era o extraordinário poder atrativo que se irradiava de toda a sua personalidade. As suas palavras derramavam-se nas nossas almas como bálsamos deliciosos, tal a profundeza do seu ensinamento, aliada à mais encantadora magia. Aqui nós vamos entrar também num outro tema. Bom dia, soldado, bom dia, embaixador. Nós vamos entrar aqui num outro tema também a respeito do magnetismo. Nesse caso, o magnetismo pessoal. Porque significa que todos nós temos uma capacidade de influenciar aqueles que se encontram próximos a nós. Aqueles que possuem o maior magnetismo, ele vai utilizar essa força magnética, não mais do que isso, Elcio, porque o Mesmer, quando ele estudou o magnetismo animal. Né? Então ele fala daquela capacidade curativa do magnetismo. Eu vou num campo muito mais sutil, que é o magnetismo pessoal. Então, por exemplo, quando eu falo com alguém, a minha capacidade de influenciar essa pessoa vai ser então mostrada através não apenas das minhas palavras, não apenas através da minha voz, mas através de uma irradiação em que eu envolvo aquela pessoa, em que ela ouve e sente aquilo que eu estou dizendo. E todos nós temos essa capacidade. Muitas vezes há uma incompatibilidade entre aquilo que o orador diz e aquilo que o receptor, aquilo que é o escutador, né, ele acaba absorvendo. Então, nessa relação interpessoal, tem aquele que emite e aquele que recebe. Quando nós não temos ali uma afinidade, não é porque eu não gosto do que o outro diz. Eu não gosto dele. Mas por que eu não gosto dele? Porque os fluidos que ele emana acabam causando em mim uma impressão negativa. Sabe aquela coisa? Não sei porquê, mas eu não fui com a cara do braço. Mas por que eu não fui com a cara do braço se ele nunca me fez nada? Ah, não sei, o meu santo não bateu com o dele. Olha quantas expressões nós utilizamos para poder representar essa ideia da questão da afinidade, da simpatia ou da antipatia. Nesse caso, então, todos nós temos essa força magnética. Aí nós vamos encontrar quantas pessoas, por exemplo, que relatavam quando iam, né, quando iam para Uberaba e iam conversar com o Chico. O Divaldo também tem essa mesma experiência, né? Que as pessoas diziam, quando eu chegava perto do Chico, a primeira coisa que eu sentia vontade era de ajoelhar e chorar.
Não sei porquê, mas aquele homem, ele parecia ser um santo. Vários desses relatos surgiram. Mas por quê? Você conhecia o Chico, tá bom, ele era uma pessoa famosa, ele fazia um trabalho que despertava a admiração de muitas pessoas, mas no momento em que você estava com ele, as pessoas emudeciam. E essas emoções, soldados, elas acabavam então se retratando exatamente a partir da influência que ele exercia sobre o outro, do seu próprio magnetismo. Imaginando, por exemplo, agora, saindo aqui da nossa realidade mundana e entrando agora numa realidade mais elevada, nós podemos lembrar, por exemplo, como Jesus tinha a capacidade, essa força magnética de influenciar as pessoas. Daquilo que ele dizia, daquilo que ele falava. Não era aquela questão de você estar sentado no sermão da montanha, em que você senta com as pessoas à sua volta e o ambiente, a paisagem provocava em você aquele efeito. Era exatamente ali aquela irradiação, aquela força magnética em que você envolvia completamente a pessoa. E nesse caso é tão interessante que você não precisava dizer nada. Eu só queria ficar perto de você. E é exatamente esse ficar perto que faz com que nós absorvamos esses fluidos. Então, lembrando mais uma vez, todos nós temos essa força magnética, de um modo positivo ou negativo. Uma das grandes personagens da nossa história, por exemplo, que tinha uma capacidade magnética muito poderosa, era Adolf Hitler. Quando então ele utilizava os seus discursos, e nesses discursos ele era capaz de envolver todas as pessoas, não por aquilo apenas que ele falava, mas por aquilo que ele irradiava e envolvia, porque as pessoas ficavam completamente cegas ao conteúdo do que ele dizia. Tanto que causou toda essa catástrofe e as pessoas achavam que aquilo era bom. Então todos nós temos uma força magnética e nós nos influenciamos e nós nos envolvemos constantemente. Quando essa força bem utilizada, ela traz um bom resultado. Quando mal utilizada, a consequência acaba sendo desastrosa. O Flávio colocou, é só lembrar do senador Públio quando entrou com Jesus no livro há 2000 anos, né? Exatamente. Né? Pois não, Dudu. O Flávio colocou, o Braço colocou, um dia fiquei 1,5 metro vendo o Chico psicografar. Fiquei tentando ver o espírito ao lado dele, né? Bacana, né? Manda lá então, Dudu. Soldado colocou, né? Quanto mais evoluído, mais extenso o campo, né? Então, de fato, é muito mais potente, sem dúvida nenhuma. Olha que interessante, né? Eu tinha comentado com vocês, né, a respeito do campo de concentração lá em Berlim, que não era esse de Auschwitz, né? Porque o Auschwitz era na Polônia. Então a gente tem aqui para nós, né? Obrigado pela participação, obrigado por compartilhar conosco aqui esse relato. Diz assim para nós então: Auschwitz esteve e ainda estão sendo diluídas os fluidos tão deletérios e pesados que durante esses anos todos pós-desencarnes de muitos irmãos, que dos 1.300.000 corpos que ali fixaram seus fluidos de uma forma muito sofrida, pois muitos já pertenciam e sabiam do que haveria de ocorrer, sem saber o porquê e como, mas a morte era evidente na mente daquele que em filas de corpos magros e até nus eram sentenciados ao pior momento de uma vida que não seria a forma de quem nunca esperou por um momento de degradação de corpos. Alguns irmãos tendenciavam a rezar o que a Bíblia judaica trazia de consolação para alguns grupos que se mostravam menos agitados e nervosos, e assim os resgates eram mais tranquilos e lúdicos para alguns, em comparação inversa daqueles que choravam e, despedaçados na sua estrutura mental, eram levados ao desespero e à morte sentida na carne. Aqui é interessante a gente lembrar esse trecho, porque ele mostra para nós agora a visão espiritual do campo de concentração. As facilidades e as dificuldades que as equipes de resgates
de resgate, que já estavam presentes naquele local, sentiam nesse momento de perceber que havia aqueles que, elevando-se espiritualmente, facilitavam esse desprendimento, e aqueles que, se mostrando naquele desespero, se apegavam e se perturbavam cada vez mais. E continua para nós. Tudo hoje naquele local ainda está sendo totalmente higienizado e limpo fluidicamente falando, removendo de lá as piores vibrações de um momento ainda não esquecido na memória das histórias de uma guerra e de um povo que precisava passar por tudo o que acontecia. Aí, mais uma vez, né, a gente lembrava aquilo que Maria João de Deus trouxe para nós no capítulo anterior, quando ela lembrava exatamente, né, que a história não traz vítimas e algozes, traz espíritos que têm ali a necessidade de viverem experiências, mas que para nós aqui no mundo material isso é inaceitável. Quando nós falamos, por exemplo, do Holocausto na Segunda Guerra, quando nós falamos da escravidão, quem eram esses espíritos que viviam essas experiências? Na nossa visão nós veremos uma injustiça e muitas vezes até mesmo um abandono de Deus. Mas quando nós olhamos agora os fatos como eles são, a partir dessa visão espiritual, nós veremos ali a trajetória de cada espírito que vai naturalmente se conduzindo para essas experiências, para o seu aprendizado. Seja o aprendizado doloroso diretamente, seja o aprendizado indireto quando ele presencia aquelas experiências. Vamos em frente. E assim é a história de muitos povos que trazem na sua história momentos de evolução como seres de uma vida espiritual que hoje, já limpos da memória passada, relevam muitos momentos daquilo que sumiu da mente de muitos. E alguns poucos, ainda em tratamento, vão saindo dessas emanações fluídicas, que ainda perturbam a mente de quem precisa esquecer o que aconteceu naquele ano nunca esquecido para um povo que move situações e lembranças nunca esquecidas. A história da humanidade nunca deixará de saber o que aconteceu um dia, mas para o plano espiritual, tudo é mostrado de forma a não corromper lembranças que só trarão prejuízos ao seu corpo mental e espiritual. E assim vão se tratando, período a período, até nunca mais lembrarem como sofrimento o que os levou à morte do corpo físico, mas a melhora e a vida de um corpo espiritual que não precisa mais sofrer. Meu nome não importa dizer. O que importa é que me sinto livre e feliz. E nós agradecemos muito a esse depoimento, porque ele é muito rico para o nosso aprendizado. E aqui nesse trecho final, nesse parágrafo, mostra que o espírito vai começando então a compreender a experiência que ele vivenciou. Não é uma questão de você esquecer. Porque no momento em que o espírito compreende e evolui diante dessa experiência, ele pode se lembrar dos fatos, mas os fatos já não interferem mais no seu psiquismo, na sua estrutura moral. Porque a ideia que nós temos é, vamos apagar da nossa memória tudo aquilo de ruim que aconteceu. Quanto mais o espírito evolui, mais facilidade ele tem de resgatar suas memórias. Mas ele pergunta, para que eu preciso me lembrar daquilo de novo, se aquela experiência fez parte do aprendizado? Diferentemente de outros que se lembram dos fatos e se prendem num processo, muitas vezes de auto-obsessão, e ficam remoendo e revivendo aquele sofrimento. Imaginarmos, por exemplo, o Flávio trouxe para nós aquela referência do há 2000 anos, imaginemos se Emmanuel, se não tivesse a estrutura moral que ele tivesse, voltasse no passado e percebesse o seu papel diante de Jesus, com quem ele teve contato direto, e se comportando daquela forma, com indiferença e tudo mais, imaginemos se ele não tivesse uma estrutura moral, qual seria o efeito que isso causaria? Mas então é aquele espírito que sabe, olha, eu vivi aquilo, eu aprendi, já melhorei, já me reparei, já consertei e tudo mais, agora é seguir em frente. Ah, você se lembra daquela época? Lembro. Mas já passou, já tudo foi resolvido. Então aqui nesse relato que esse irmão trouxe para nós, a quem nós agradecemos novamente, é a mesma coisa, só que aqui nesse caso é focado naquela experiência dos campos de concentração. Então muitos espíritos olham para aquele momento como uma experiência passada, compreendida.
Para outros, ainda estão nesse processo de reajuste com a sua própria consciência e muitas vezes também reajustes com os eventos que o afligiram. E aí então vem a questão do perdão, do auto-perdão, de se libertarem daquele sofrimento, daquelas amarras, daquelas correntes. Até mesmo nós encontramos isso, indo um pouco mais para trás, quantos são os relatos que são trazidos para nós a respeito da escravidão? Quantos hoje, né, espíritos no plano espírito viveram aquele momento, olham para trás e compreendem, não, acabou, já passou, aquilo eu vivi, já não me preocupo mais com isso, agora é olhar para frente e tudo mais. Mas quantos são os espíritos ainda hoje assistidos em reuniões mediúnicas em casas espíritas de tratamento de espíritos sofredores ou de obsessores que trazem a ideia da escravidão viva e ativa em suas memórias? Então é tudo uma questão de superação. Cada espírito vai vivendo o seu momento, vai desenvolvendo ali os seus valores, vai ampliando a sua compreensão e depois com isso ele vai agregando cada vez mais, né, valores e entendimento da sua realidade. Vão entendendo e vão olhando para frente. Né? A mesma coisa, né, Brás? Você colocou Pompeia também a mesma coisa. Espíritos que estão vivendo ainda essa realidade como se fosse uma realidade presente, mesmo já tendo acontecido há tanto tempo. Uma prima minha, ela trabalhava numa reunião mediúnica, para a gente concluir aqui o nosso trabalho, e ela falava que um indivíduo que se apresentou como um soldado romano na época de Jesus, se apresentou na reunião mediúnica para atendimento espiritual. Soldado romano da época de Jesus. 2000 anos passados, o espírito estava se manifestando numa reunião como um espírito sofredor. O que é, né, o que são essas impressões e a forma profunda como ela afeta a consciência de cada um. Isso fica para nós como uma grande lição, para que a gente entenda todas as experiências difíceis que nós vivemos hoje, de relações pessoais, de experiências dessa ou daquela forma, para fazer com que isso faça parte da nossa história. E Joana de Ângeles lembra isso para nós, numa mensagem que eu já trouxe para vocês. Utilizemos essas lembranças dolorosas do passado como degraus inferiores da nossa ascensão. Dudu lembrou aqui também, né, já cheguei a falar com um soldado romano, né, no trabalho mediúnico, na tarefa mediúnica, exatamente isso, né? Então é isso, pessoal. Finalizando por aqui o nosso estudo de hoje, né, o Elson lembrou também emparedados nas paredes das pirâmides do Egito, né, Kardec já mencionou isso para nós também. Então, pessoal, é isso, né? Esse é o trecho que nós entramos, mas aqui foi bem no ponto, né, porque depois a Maria João de Deus, aqui no item, pela obra grandiosa da restauração das crenças puras, ela vai dizer para nós assim: não me é possível reproduzir com fidelidade absoluta tudo quanto escapou dos seus lábios, dos lábios daquele espírito, né? Apenas nas minhas expressões grosseiras posso sintetizar a moral da sua inesquecível preleção. Então, no nosso próximo encontro, trazidos então esses relatos, essas impressões e tudo mais, fizemos a introdução. No nosso próximo encontro a gente entra na essência da mensagem propriamente dita, para o nosso aprendizado, para o nosso esclarecimento. Então é isso, meus amigos, encerrando por aqui mais um dos nossos estudos. Concluímos aqui também mais um desses itens, muita coisa bacana, né? Então assim, eu achei assim a sequência, e mais uma vez, né, como eu comentei com vocês, como esse livro é bom. Mas, infelizmente, pelo título dele, quantas pessoas têm preconceito de ler ou simplesmente ignoram a existência desse material. Como esse livro é bom. Né? Então, sim, eu acho que valeu muito a pena a gente ter trazido para cá, porque isso vai, né, trazendo ali uma visão muito interessante do mundo espiritual, para nos ajudar. Né? Pois é, mas foi muito chamativo, soldado. Chamativo no sentido negativo. Cartas de uma morta. Quem que vai ler esse livro? Principalmente sabendo que ele saiu em 1935. Se fosse um livro mais bonitinho, Carta de um Espírito, por exemplo, olha a diferença. Já mudaria, né? Então o nome do título acaba trazendo isso, mas como esse livro é legal de se ler. Né? Mas vamos lá, pessoal. Fechando por aqui, então, o nosso estudo de hoje, trazendo para nós mais um capítulo interessantíssimo